a falta de esperança, a falta de fé, é falta de oração, de uma vida de oração. Nós oramos muitas vezes antes de dormir, antes de comer, fazemos aquelas orações durante o dia, antes de entrar numa reunião que vai ser difícil, nós fazemos aquela oração no pensamento, mas a nossa vida precisa ter disciplina e oração com qualidade, um tempo separado para orar, para falarmos com Deus, para recebermos as direções do Senhor. E nós temos vivido um tempo de muita ansiedade, um tempo onde a ansiedade tem corroído as pessoas, um tempo onde tem tido escassez de tempo, né? E as pessoas completamente imediatistas querem tudo para hoje. Nós estamos vivendo o tempo aí do iFood, do WhatsApp, para você perceber como as pessoas estão imediatistas e sem paciência. Experimenta mandar uma mensagem para alguém no WhatsApp de 5 minutos e depois pergunta o que a pessoa achou da sua mensagem. As pessoas olham no WhatsApp uma mensagem longa e elas não querem ouvir. E muitas vezes a desculpa é: eu não tenho tempo, tá tudo tão corrido. Mas você vê que às vezes a gente não tem tempo para ouvir alguém com atenção, com qualidade, com calma. 5 minutos. Mas a gente passa 40 minutos, 50 minutos no Facebook, rolando e vendo as notícias, as postagens das pessoas, no Instagram. Ninguém mais tem paciência para ouvir o próximo. Ninguém mais tem desejo de ouvir o próximo. Nunca se gastou tanto com profissionais da saúde para serem ouvidas. As pessoas pagam porque necessitam ser ouvidas. Ali elas são ouvidas com atenção, no silêncio. Ali as pessoas, o profissional da saúde realmente dá atenção para o que a pessoa está falando. Num tempo como esse, orar é algo raro, é algo escasso, é algo difícil, porque orar exige silêncio, exige separação, exige tempo, exige organizar os pensamentos, as ideias. Num tempo como esse, onde as pessoas são atropeladas pela quantidade de atividade, de informação e de pensamento, orar tem se tornado algo tão distante e remoto. Então eu gostaria de iniciar com essa pergunta: o que nos impede de orar? O que tem nos impedido de separar esses momentos com qualidade, de forma disciplinada todos os dias, para falar com o Pai? O nosso pecado nos impede de orar. Nosso pecado constante, diário, nos impede de orar, de nos derramarmos na presença de Deus. O nosso orgulho nos impede de orar. Eu me lembro de uma pregação do Dr. Shedd, que ele fala do texto de Colossenses, sobre orar, Paulo dizendo que orava para que aquele povo entendesse qual era a vontade de Deus para a vida deles. E ele conta que viajou com um missionário uma vez, e nessa missão, esse missionário não orava nem uma vez no dia. E ele ficava perplexo, porque ele sabia da necessidade desesperadora de se ter uma vida de oração. E ele foi conversar com esse missionário sobre ter uma vida de oração. Esse missionário disse: eu não preciso ficar orando o tempo todo, eu não preciso orar todos os dias, eu não preciso orar como você ora tanto assim. E ele disse para esse missionário: seu coração está cheio de orgulho. O orgulho nos impede de orar. Achamos que não precisamos tanto assim de Deus, não precisamos de tantas respostas e direções de Deus assim. Tem muita coisa que a gente consegue resolver e entender sozinho. A questão é que nós precisamos desesperadamente e demasiadamente de Deus. E dizer que não precisamos orar todos os dias é orgulho, é confiar demais na nossa força. Como eu posso pensar que eu consigo sobreviver sem oração? Se Jesus orava constantemente, Jesus se retirava para orar constantemente. No Evangelho de Lucas, nós vemos 11 vezes ele citando Jesus se retirando para a oração.
Eu não vou ler todos os textos aqui, mas eu vou ler 2, 3 versículos, mas eu vou citar alguns, onde Lucas traz e faz questão de registrar que Jesus orava sem cessar. Ele parava, ele se retirava e ele falava com o Pai. E se Jesus, que é o Filho de Deus, o próprio Deus, sentia necessidade e desejo de orar, de se retirar para orar, imagina nós, quanto nós precisamos de oração. Em Lucas 3:21, a Bíblia diz que Jesus foi batizado por João Batista. E naquele momento ele inicia o seu ministério público. E a Bíblia diz, no versículo 21, enquanto ele orava, enquanto Jesus orava, o céu se abriu. E então a voz de Deus veio dizendo, você é o meu filho, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Jesus inicia o seu ministério orando ao Pai, falando com o Pai. Em Lucas 6:12, Jesus orou a noite toda. Lucas registra que Jesus orou a noite inteira antes de escolher quem seriam os seus discípulos, seus apóstolos. Em Lucas 9:18, Jesus orava em particular. Lucas 11:1, Jesus orava e quando ele terminou, um dos discípulos parou ele e disse, Senhor, nos ensina a orar. Em Lucas 22:32, Jesus orou por Pedro. Esse eu quero ler. Lucas 22:32, abre aí comigo. Lucas 22:32. Simão, Simão, Jesus dizendo, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Depois a gente vê em Lucas 22:40. Jesus, chegando ao seu lugar escolhido, Jesus disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus falando para os discípulos, orem. E no 41, e ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos, ele orava dizendo, Pai, se possível, faça de mim esse cálice. Depois no 44, e estando em agonia, ele orava mais intensamente. Estando Jesus ali em agonia, ele intensificou as suas orações, ele orava mais intensamente. No versículo 45, levantando-se da oração, Jesus orava de joelho, ele começou a orar mais intensamente, e ali, acabando a oração, ele se levanta da oração, vai até os discípulos e fala, por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. E aí a gente segue, no 22:45, nós lemos, no 23:46, Lucas capítulo 23, versículo 46, Jesus então clamou em alta voz, ele orou, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E depois disso, ele expirou. Então nós vemos aqui no Evangelho de Lucas, Lucas narrando vários momentos em que Jesus parava tudo e orava. Ele passava momentos com o Pai em oração. A gente vê aqui pelo Evangelho de Lucas que Jesus inicia o seu ministério público orando, ele passa todo o seu ministério orando e ele finaliza o seu ministério no momento que ele morre, orando, falando com o Pai. Assim como a comida e a bebida é para o nosso corpo, amados, a oração é para o nosso espírito. É através da oração que a gente se comunica com Deus, é através da oração que nós apresentamos a nossa necessidade, é através da oração que nós confessamos os nossos pecados, que nós pedimos ajuda, que nós pedimos estratégia, que nós pedimos por fé, que nós pedimos por esperança. É através da oração que recebemos tudo isso também. É através da oração que recebemos todas essas orientações e respostas do Pai. Orar não é fazer um favor para Deus. Orar não é entregar um sacrifício para Deus. Orar é um remédio para a nossa própria vida.
Muitas vezes a gente tem a oração como um favor para Deus. Ai, eu tô devendo lá no céu, tô devendo, tô em dívida com Deus, eu preciso orar, eu preciso orar, eu preciso orar. Como se Deus precisasse de um grande favor meu, que era um momentinho da minha atenção. Como se Deus precisasse de um tempinho na minha agenda, assim como os meus clientes precisam de um pouquinho da minha agenda, como o meu chefe precisa que eu coloque ele na minha agenda, como os meus filhos precisam que eu coloque eles na minha agenda durante o dia. Deus não precisa de um horário meu, de um tempo meu, na minha agenda para falar com Ele. Orar não é fazer um favor para Deus. Orar é um remédio para minha alma, é uma estratégia para o meu espírito, é sobrevivência para minha vida. Hoje eu acordei com essa palavra de Esdras 8, 21, 22 e 23. Ontem à noite eu orava sobre a palavra que eu ia trazer aqui e eu desejei falar sobre oração, sobre uma vida de oração, e hoje eu acordei com esse texto de Esdras 21, 22, 23, onde Esdras diz que ele chama o povo, ele proclama um jejum e fala para o povo: vamos nos humilhar aqui no rio, diante de Deus, em jejum e oração. Por quê? Ele estava indo reconstruir o templo e ele não pediu ajuda para o rei. Ele diz assim: eu senti vergonha de pedir um exército e de pedir ajuda para o rei. Por quê? Porque eu já tinha falado para o rei: Deus está conosco, Ele estará conosco, todos aqueles que se levantarem contra nós vai cair por terra. Então ele não pediu a ajuda do exército porque ele já tinha dito que Deus estava com eles. Então ele convoca o povo e diz: não temos exército, não pedi ajuda para o rei, porque eu já falei que Deus estava conosco. Então nos humilhemos na presença de Deus. E ali no rio, ali junto ao rio, eles decretaram ali um jejum e oração, e se ajoelharam e oraram, e ele diz: e Deus então nos deu a vitória. E a gente vê o contrário, né? Ali Esdras temeu, porque ele disse: Deus está conosco. Então ele disse: vamos jejuar e vamos orar, precisamos de Deus conosco. Hoje você vê as pessoas falando tanto de Deus, mas não tem esse momento de comunhão com esse Deus que eles tanto falam. Eles falam tanto de Deus, mas no dia a dia, na intimidade, esse Deus está tão distante. A gente vê tantas pessoas rompendo em situações maravilhosas e conquistando milagres e rompendo barreiras através da oração. A gente vê Ana numa oração ali, como Jesus de joelhos, chorando ao Pai, e a gente vê ela recebendo o Filho. A gente vê a igreja lá em Atos, clamando e orando por Pedro na prisão. E aí a gente vê a prisão sendo aberta e ele sendo liberto. A gente vê e sabe o poder que tem a oração. A gente já sabe tudo isso que eu estou falando, da importância da oração, do perigo da gente viver sem oração. Talvez você já saiba de tudo isso, de cor e salteado. Nós sabemos os textos de cor, de como a oração é importante. Muitas vezes o que a gente tanto precisa, o que a gente mais precisa é parar de colocar as nossas orações para as pessoas nas redes sociais e levar elas a quem tem poder de mudar as situações. Como Ana fez, como a igreja em Atos fez, como Paulo fazia, como Jesus fazia diariamente. O que a gente mais precisa nesse momento é parar de levar as nossas orações, porque muitas vezes o que a gente posta nas redes sociais são orações, são desabafos, são desejos, são sonhos. Mas a gente está levando para quem? Para quem não tem poder para mudar nada. Então eu quero ler com vocês um texto de Filipenses 4. Onde Paulo orienta essa igreja, onde Deus, o Espírito Santo, através de Paulo, nos orienta acerca da oração. Essa é uma palavra para o tempo de hoje, essa é uma palavra para o cenário de hoje. As pessoas estão completamente enlouquecidas, tomadas por ansiedade. Nunca se vendeu tanto remédio para ansiedade, nunca se procurou tantos médicos por conta de ansiedade, nunca se procurou tantos psicólogos por conta de ansiedade, nunca se chorou tanto
por conta de ansiedade. Nunca esse assunto, ansiedade, esteve tanto em pauta, em alta, como está hoje. Essa palavra é direcionada para aquele que anda desesperado e agoniado e aflito por causa da ansiedade. Filipenses 4:6. Não fiquem ansiosos, preocupados por coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e súplica, com ações de graças. E aí vem uma promessa, depois que você junta tudo que está te agoniando, que está te enchendo de ansiedade, que está te deixando aflito, que está te corroendo, que está te comendo por dentro, depois que você junta tudo isso e leva para Deus em oração, existe uma promessa. E a paz de Deus, que excede o entendimento, te guardará o coração e a mente. Amados, existe promessa para quem traz tudo diante de Deus em oração e súplica. Não é no Facebook, não é pro vizinho. Lógico que nós precisamos e temos pessoas de Deus também para conversar e desabafar. Mas a Bíblia me promete esse resultado quando eu levo isso diante de Deus. Ele diz: não ande ansioso, preocupado por coisa nenhuma, mas junta tudo isso em oração e leva diante de Deus. E então uma paz que excede o entendimento. Por que uma paz que excede o entendimento? Porque não tem como compreender o que você vai sentir. Porque você sentir paz no meio do caos, isso excede o entendimento. Isso não tem explicação. Ele não está garantindo que a situação vai cessar imediatamente, que você vai ter o que você pediu em oração. Ele está dizendo, independente do resultado, uma paz vai invadir o seu coração e a sua mente. Tudo que a gente precisa nesse momento é tomar posse dessa palavra e começar a direcionar os nossos momentos em oração diante daquele que tem todo o poder. Até o mar e a tempestade, até o vento obedece à voz dele. Então é diante dele que nós levamos essas situações na nossa vida. Talvez você já saiba de tudo isso, você já sabe da importância que a oração tem, você já sabe do perigo que é uma vida sem oração, você sabe que você não pode viver sem oração, que você precisa se comunicar com Deus. Talvez você já tenha lido vários livros sobre oração, talvez você esteja aí pensando, nossa, já li um livro sobre oração, já fiz devocionais, já li na Bíblia todos os textos que falam sobre oração, já coloquei lá na concordância bíblica oração e sei de cor os textos. Então, talvez o que você precise hoje não é saber simplesmente da importância de oração, mas o que você precisa é colocar em prática. Você precisa desenvolver uma vida e uma disciplina, então, para essa vida de oração. Ah, Camila, eu já sei todos esses textos de oração. Esse texto de Filipenses 4:6 é um versículo que tem do lado da minha cama lá, inclusive. Então não te falta conhecimento sobre a oração. O que te falta é orar. O que te falta é colocar então em prática. E como colocar em prática a oração em dias tão corridos e turbulentos como o nosso? Eu quero compartilhar com vocês, para a gente fazer o desfecho dessa palavra, 3 conselhos que o John Piper dá sobre uma vida de oração. Nós já temos aqui o que a gente precisa saber. Jesus, o nosso mestre, tinha vida de oração com o Pai. Ele priorizava, ele se separava, ele orava constantemente, diariamente. E do Pai ele recebia as respostas e as orientações. Todas as pessoas que alcançaram mudanças nas suas vidas, que romperam em situações de sofrimento, de dor, de tristeza, de angústia, todas essas pessoas na Bíblia romperam essas situações impossíveis através de oração. Foi falando com Deus, foi clamando, que Elias viu caindo do céu a chuva. Foi orando e clamando que Ana viu
um filho no seu ventre nascer. Foi clamando à igreja que as prisões se abriram. Foi clamando que os grandes homens e mulheres de Deus viram diferença na sua vida. A mãe de John Wesley criou 19 filhos. 19 filhos. E o John Wesley grava um texto sobre a criação. Ele pede para a mãe dele escrever uma carta sobre a criação dela. De sucesso, porque foram homens de Deus que mudaram a história, que revolucionaram, que trouxeram avivamento para o mundo. Como essa mulher conseguiu criar 19 filhos, não de qualquer jeito, nos caminhos do Senhor, tendo uma vida de oração. A mãe de John Wesley tinha um horário, um tempo com Deus todos os dias. E ela dizia que não abria mão desse tempo dela com Deus. Que ninguém fazia ela se atrapalhar, se perder, não priorizar, passar para o dia seguinte, esse momento com Deus. Esse era o ápice do dia dela, era o momento importante do dia dela, porque ela tinha consciência que se ela não tivesse esse relacionamento com Deus, ela não estava apta para fazer nada com excelência. Ela precisava beber da fonte antes de dar água para os outros que precisavam beber. Então John Piper dá 3 conselhos e eu quero dividir esses 3 conselhos com vocês. Primeiro, ele diz: separe um tempo e um lugar todos os dias para orar e não negocie isso. Ele diz assim: o diabo derrota a maioria das nossas orações antes mesmo delas acontecerem se a gente não tiver um plano. O diabo odeia a nossa vida de oração. E ele derrota muitas orações nossas antes da gente orar. Porque a gente não tem um plano, não tem uma estratégia. Ele sabe o que começa a acontecer na nossa vida e na vida da nossa família e na vida daqueles que a gente ora quando a gente começa a se posicionar em oração. Então ele vai fazer de tudo para que você não tenha uma estratégia e um plano para orar. Então, primeiro conselho, separe um tempo e um lugar todos os dias para orar e não negocie isso por nada na sua vida. Segundo conselho, combine oração com leitura da Bíblia. Isso eu aprendi há uns anos atrás. Deus tem compromisso com a palavra dele. Se Deus tem compromisso com alguma coisa, é com a palavra dele. Então ore a Bíblia, ore a palavra. John Piper diz assim, que a gente não pode confiar no nosso cérebro na hora de orar, porque a nossa mente se distrai, ela vai, ela se perde, e você pode muito bem passar ali 1 hora tentando orar sem sucesso. Então, ore a Bíblia. Ela vai te dar um norte, ela vai te dar direção. Deus tem compromisso com a palavra dele, então abra sua Bíblia. Um exemplo, esse texto que a gente acabou de ler em Filipenses 4:6. A Bíblia diz: não ande ansiosos por coisa alguma, mas leve tudo em orações, de súplica com ação de graças, então a paz que excede o entendimento invadirá sua mente e o coração. Abra a Bíblia e fala: Senhor, eu estou ansioso, eu estou ansiosa, meu coração está angustiado, eu estou aflito, estou cheio de preocupação, eu estou passando mal. E a sua palavra diz aqui, em Filipenses 4:6, que eu devo trazer em orações ao Senhor tudo aquilo que está me afligindo. Então eu trago aqui em oração ao Senhor, eu coloco diante de Ti os meus pedidos, a minha agonia, a minha ansiedade. Por favor, Senhor, faz conforme diz aqui, na sua palavra, invade o meu coração e a minha mente com paz. Eu quero dessa paz que excede o entendimento. Ore a Bíblia. Medite, ore, leia. Medite, ore, leia. Faça do seu momento de oração, do tempo que você determinar de oração diário, esse momento de acompanhamento da Bíblia com a oração. E terceiro, ele diz: leia e ore, leia e ore, leia e ore. Faça o quanto você conseguir. E terceiro e último conselho que ele dá: ore em círculos. Imagine círculos, ou de dentro para fora, ou de fora para dentro.
Como assim? Ele diz assim, eu começo orando por mim. Ele fala assim, eu oro muito por mim. Por quê? Porque eu sou muito pecador, porque eu conheço todos os meus pecados, porque eu sei o quanto eu sou necessitado. Então ele começa orando por ele, é um conselho que ele dá, comece orando por você. Começa confessando os seus pecados, confessando as suas necessidades, diga, Senhor, me mude, Senhor, me mate, Senhor, me transforme, Senhor, me humilhe, Senhor, destrua em mim tudo aquilo que não te agrada, Senhor, me guia, me dê paz, me consola. Comece orando por você. Depois vai expandindo o círculo pela sua família. Senhor, abençoa o meu marido. Senhor, abençoa a minha esposa. Senhor, abençoa os meus filhos. Senhor, abençoa os meus netos, os meus sobrinhos, os meus avós, os meus primos. Senhor, aquele familiar que ainda não te conhece, que venha te conhecer. Aquele familiar que brigou e que venha a ter conciliação. Senhor, comece orando pela sua família. E então expanda o círculo orando pela sua igreja. Ore pelos seus líderes espirituais, pelos seus líderes, Senhor. Abençoa os pastores, não deixe eles desistirem da força, livre eles do mal, das tentações. Ore pela igreja, pela Maria, pelo João, pelo irmão que está precisando, que está sem emprego, agora na pandemia. O Espírito Santo vai te conduzindo sobre a vida de cada um da sua igreja local, que está precisando de oração. Depois expanda orando pela igreja toda, ao redor do mundo. Senhor, os missionários que nesse momento estão ali, levando a palavra, fortalece, Senhor, a igreja perseguida. Quantos relatos nós temos da igreja perseguida, de pessoas que têm feito cultos subterrâneos e se encontrado sob o risco de ser assassinado, decapitado, se pegarem ele ali pregando o evangelho de Jesus Cristo. Então, vai expandindo o círculo, né? Ele diz assim, você pode orar de fora para dentro. Comece orando pela igreja no mundo, pela igreja local, pelos seus pastores, pela igreja, pelos membros, seus irmãos em Cristo. Comece orando pela família, por você mesmo. Não importa a ordem, mas tenha momentos diários de oração com qualidade. E para finalizar, eu quero trazer 3 coisas que o Senhor Jesus colocou na oração dele, nos ensinando. Que isso esteja presente em todas as nossas orações. Por nós, pelos familiares, pela igreja, pelo mundo, pelo que você quiser orar, pelo planeta. Senhor, que o teu nome seja santificado. Senhor, venha a nós o teu reino. Existe um reino, existe um rei. Como diz meu professor Uziel Machado, a cruz está vazia, mas o trono não. O trono está ocupado. Cristo reina. Existe um reino acontecendo. E o rei está assentado. Então, Senhor Jesus, venha a nós o teu reino. Senhor Jesus, que seja feita a sua vontade, aqui na terra, como ela já é feita no céu. Mais ainda, Senhor Jesus, que seja feita a sua vontade na minha vida, como ela é feita no céu. Senhor, que a sua vontade seja feita na minha vida. Nós sabemos que a vontade de Deus, existe uma vontade geral, que nós preguemos a palavra de Deus, anunciemos o evangelho da salvação, que nós sejamos luz do mundo e sal da terra. Essa é a vontade geral de Deus para nós, mas existe a vontade específica. Deus diz para algumas pessoas na Bíblia, ainda no ventre da sua mãe, antes de você estar no ventre, eu já tinha planos para você. Assim como Deus diz para Jeremias, para Davi, Deus tecia planos contando com a minha vida e com a sua vida. Ore para entender qual é a vontade específica de Deus para a sua vida. Qual é a profissão que Ele quer que você exerça? De que maneira você pode glorificar Deus na sua profissão? De que maneira você pode glorificar Deus na sua casa, na sua vizinhança, no mundo?
o que Ele tem para você especificamente. Ore para que a vontade de Deus seja feita na sua vida, como a vontade dele é feita no céu o tempo todo. Amém? Para finalizar, nós vamos orar. Eu faço um desafio para mim mesma e eu gostaria que você fizesse esse desafio para você aí hoje. Eu não abro os meus olhos para finalizar essa oração enquanto eu não firmar um compromisso com Deus. Porque esse é o objetivo, né? Hoje eu escutei o meu primo de manhã, o Roberto Piola, que está aqui com a gente no culto. Eu escutei ele falando depois de um louvor que a igreja cantava na live. Ele disse assim: nós oramos e quando nós oramos, nós firmamos compromissos com Deus. Nós não oramos, nós não cantamos simplesmente por cantar. Ah, me restaura, Senhor, faz de mim um vaso novo, Senhor, toma a frente da minha vida. Todas as músicas que nós cantamos, nós estamos firmando compromisso com Deus daquilo que estamos cantando, daquilo que estamos falando. Então eu gostaria de encerrar firmando um compromisso com Deus. Nós vimos aqui a importância da oração. Nós não podemos atravessar essa fase. Deus está gritando, está falando conosco. Nós precisamos orar para entender, para ouvir as orientações, as instruções de Deus. Precisamos orar para ter a nossa fé e a nossa esperança reavivada. Precisamos orar para sermos cheios do Espírito Santo e termos sempre uma palavra pronta para o próximo. É orando, meditando nas Escrituras que estamos aptos. Então vamos firmar um compromisso com Deus. Aí, não sei o lugar que você vai escolher, não sei o horário que você vai determinar, não sei por que livro da Bíblia você vai começar suas leituras e orações. Eu só sei que aquele que é buscado no secreto ele responde, no secreto ele contempla. Só sei que aquele que se ajoelha na presença de um Deus vivo e despeja seu coração em sinceridade, jamais se levanta sem resposta e instrução. Aquele que fraco, sem esperança, se ajoelha diante de um trono que emana águas vivas, jamais se levanta sem receber águas vivas para o seu espírito de novo. Firma um compromisso aí com o Senhor hoje. Diga: Senhor, a partir de hoje, a partir de amanhã, é nesse horário, é nesse local que eu quero me encontrar contigo. Quero priorizar esses momentos e não quero ser roubado desses momentos. Esteja ali comigo presente. Eu me lembro dessa cantora que acabou de falecer de Covid, a Fabiana Anastácia. Ela conta o testemunho dela, que ela morava numa casa pobre e o sofá dela todo furado. E ela dizia: eu tenho aqui um sofá furado, mas é o melhor sofá furado do mundo, porque aqui o Senhor senta comigo todos os dias, quando eu tiro tempo para as minhas orações. Escolha aí o seu cantinho, onde você vai todos os dias buscar o Pai. Faça isso andando, num lugar sozinho, faça isso no quarto, faça no carro, mas faça num lugar onde você vai ter silêncio. Busque o Senhor em oração. Se prepara para dias diferentes na sua vida. Se prepara para começar a ouvir respostas de Deus. Se prepara para um ânimo novo. Se prepara para uma outra caminhada e jornada. Porque eu nunca vi alguém se posicionar em oração com Deus e permanecer do mesmo jeito. Nem na Bíblia e nem na vida. Amém? Feche os seus olhos aí e vamos firmar esse compromisso com Deus. Faz aí o seu voto, a sua oração, o seu compromisso, que eu vou fazer o meu aqui. Amém? Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela sua palavra, que é alimento para nossa alma, para o nosso espírito, alimento para nossa vida. Como disse o salmista, ela é lâmpada para os meus pés e ela é luz para os meus caminhos. A sua palavra não deixa os meus pés tropeçar e cair nos abismos, nas armadilhas de Satanás. A tua palavra é alimento. Senhor, eu desejo
Nós desejamos ter uma vida de oração com o Senhor. Nós desejamos seguir o conselho e a instrução que a sua palavra nos traz. Nós queremos um horário e um dia, um horário do dia, um local. Nos dá, Senhor, uma estratégia para que possamos separar todos os dias um momento contigo. Nos ensina a orar como convém. Nos ensina a orar com as Escrituras. Nos ensina a romper com essa falta de oração. Até os pedidos de oração que nós recebemos mostra a falta de oração que tem existido. Nos ajuda a sair desse abismo e ter uma vida de oração contigo, Pai. Capacita-nos a ter um planejamento diário. Não nos deixa mais sermos roubados dos momentos de oração. Prepara, Senhor, o cantinho onde nós vamos ter um encontro contigo. Prepara, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Faz cair por terra todo impedimento, tudo aquilo que vai tentar se levantar para nos impedir, para empatar a gente desses momentos riquíssimos de oração. Que possamos prosseguir com as orações diárias e constantes durante os nossos afazeres, mas que possamos criar a nossa estratégia. Nós firmamos aqui o nosso compromisso contigo, Senhor, de uma vida de oração. Que possamos colocar em prática aquilo que aprendemos aqui hoje do Senhor. E que possamos então começar a ouvir sua voz. Fala conosco, Senhor. Responde às nossas orações. Aumenta a nossa fé, Senhor Jesus. Aumenta a nossa esperança. Consola, Senhor, as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas feridas. Consola todos os enfermos aqui hoje. Aqueles que perderam seus pais, seus entes queridos. A Nete e o André, que acabaram de perder sua mãe, a Regiane que acabou de perder seu pai. Coloca neles a certeza, Senhor, de que eles estão na glória. Coloca paz no coração deles. Em nome de Jesus. Venha a nós o teu reino, Senhor Jesus. Venha a nós o teu reino. E seja feita a sua vontade na nossa vida, como ela é no céu. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Boa noite. Deus abençoe.